Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Na Jornada. Eu sou a Thaís. Eu sou a Bruna. E a gente está aqui juntas para quem está chegando agora. Esse é um podcast sobre espiritualidade. Nós somos espíritas e a nossa ideia é trazer textos espíritas e a partir desses textos a gente abrir para a vivência, independente da religião de quem chega aqui, mas trazer isso, esse conhecimento para a nossa prática do dia a dia, para que faça sentido e possa nos auxiliar. Auxiliar a ter uma vida mais leve, com profundidade, porém com leveza. Né, Bruna? Exato. E nesse episódio falaremos sobre Jesus, nosso modelo e guia. Isso aí, Jesus, que para algumas doutrinas não é considerado, né, um profeta, um messias, alguns nem o consideram, né, na sua história religiosa, e para as religiões cristãs, Jesus tem como um novo marco, né, dentro da vida religiosa, colocando ali o Novo Testamento, um novo momento para o mundo, um novo momento religioso para a humanidade. Então nós resolvemos, né, já que para a nossa doutrina espírita Jesus tem um papel muito importante no crescimento, na difusão, né, na consolidação da própria história do espiritismo, nós resolvemos, com muito amor e carinho, trazer essa pauta para discutir hoje aqui com esse título, então, Jesus, nosso modelo e guia. E a gente vai falar um pouquinho aqui, né, Thais, por que esse nome, por que Jesus como modelo guia, o que o espiritismo está falando sobre isso, de onde vem essa frase. E em que momento a gente coloca o espiritismo como cristão, né? E exatamente, quem é esse ser? E trazendo muito para um ponto de vista do quanto isso impacta na nossa vida também, porque eu acho que esse é o nosso grande objetivo aqui, né? Isso. Saber disso, esse olhar, ele impacta de que forma na nossa conduta e como a gente olha para Jesus, né? Então... Isso, e a nossa intenção aqui também não é, né, modificar nenhum pensamento que vocês aí possam ter sobre Jesus, sobre o papel dele, sobre quem acredita ou como vocês acreditam nessa figura religiosa. A nossa intenção aqui é trazer o nosso ponto de vista a partir da doutrina espírita, de um senso religioso e também histórico-religioso, daquilo que está nos livros não só espíritas, mas na história religiosa da humanidade, porque Jesus tem, né, esse papel. E a gente sabe que mesmo que muitas religiões não falem de Jesus, Jesus ele é uma figura conhecida até por quem não é o cristão, né? E também, como nós já ouvimos falar, que existem pessoas no mundo, em lugares muito isolados, inclusive com outras religiões, né, não monoteístas ou não cristãs, que também nem conhecem quem é Jesus e que nunca ouviram falar, porque essa história não chega da mesma forma como em outros países. Então a gente quer trazer um panorama, né, que não invalida nenhuma visão religiosa, que não extremiza, né, nenhuma questão de aceitação ou não, mas a nossa posição. Que traz o papel de Jesus, né? O papel dele nesse aspecto todo, que é bem interessante. Bom, a gente vai falando isso no decorrer da... Claro, e a gente vai usar, né, como parâmetro aqui para a nossa conversa, uma das perguntas do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro, né, escrito, né, todo trazido por Allan Kardec, que é o pai, né, da doutrina espírita nos termos teóricos, né, de literatura, e é um livro de 1856 com perguntas e respostas, onde Allan Kardec faz perguntas para os espíritos. Aliás, isso também é um podcast, hein, a gente falar sobre a questão do próprio Allan Kardec, a codificação, né, para explicar para os nossos ouvintes, né, para a nossa audiência, quem é, né, esse papel. Mas isso fica daí para um outro conteúdo. Allan Kardec, né, como um precursor, como uma figura importante, ele, dentro de uma conversa, né, a nível espiritual, né, com os espíritos da codificação, ele tem nesse livro muitas perguntas, que são, na verdade, a base de explicação, né, tá aí sobre o que é a doutrina espírita, e tem lá uma pergunta, que é a pergunta 625, onde ele pergunta assim para os espíritos, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E o que os espíritos respondem? Vede Jesus. Jesus, né? E daí tem uma explicação, eu vou ler para vocês aqui agora, e daí o livro diz assim, Jesus, né, como a Thaís mencionou, e daí vem uma explicação maior, né, dos espíritos para essa resposta. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor,
porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiados terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma, como as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples, leis humanas instituídas para servir às paixões e dominar os homens. O que a gente pode frisar aqui nessa frase, tem muita informação aqui, né? Mas algumas palavras-chave, por exemplo, eles falam aqui de perfeição moral, eles falam aqui de Jesus como um modelo, né, para a humanidade, falam, né, aqui de que abaixo de Deus ele seria, né, esse modelo maior de perfeição para o homem na Terra e que o Espírito Divino o animava. Eu diria que essas são algumas palavras-chave que a gente vai acabar explicando, né, aqui na nossa fala hoje. E acho que para começar, eu vou perguntar aqui para a Thaís. Então, né, Thaís, já que a gente está falando de Jesus aqui, quem é Jesus, então, para o Espiritismo, né? Eu vou fazer uma volta, eu vou ir um pouquinho antes, tá? Tá bom. Porque nessa parte do Livro dos Espíritos, Kardec ele está trabalhando a lei natural, a lei divina. Isso. E ele já trabalhou lá no início do Livro dos Espíritos, que ele pergunta assim, que é Deus, né? Ele não pergunta o que é e nem quem é. E aí é muito interessante, porque toda vez que tu conceitua algo, tu limita. E é uma pergunta filosófica, muitas vezes sem resposta para muitas. Exato, e daí ele diz inteligência suprema. Daí ele traz coisas de que Deus é imaterial, de que Deus é imutável, que é tudo amor, tudo justiça, tudo bondade. E aí, às vezes, eu sempre pergunto assim, Deus é eterno. Na minha cabeça, isso nem é palpável. Eu não sei como que é isso, porque assim, eterno, algo que não tem início, nem meio, nem fim. Ok, na teoria, beleza. Mas a gente ainda está mergulhado na matéria. Perfeito. Então, o conceito de eternidade, ele ainda é um conceito limitado à minha inteligência. E no nosso nível evolutivo, a gente não compreende todas as facetas, né? E daí e aí aqui, né, um pouquinho antes de perguntar a Jesus, Kardec pergunta, tá, mas assim, onde está escrita a lei de Deus, então? Se a gente é mais feliz quando dessa lei se aproxima, e quando a gente é mais infeliz quando dela se afasta, onde eu acho a lei? E aí os espíritos respondem, na consciência. Ou seja, todos nós, homens, independente da nossa religião, a gente tem acesso à lei de Deus. Porque ela está dentro, ela está na consciência. Perfeito. Ok, mas nós ainda somos homens materiais aqui, mergulhados na matéria, e aí o abstrato, às vezes, ele é mais complicado da gente conseguir acessar. Né? E daí eu fiquei pensando, qual é o propósito, que nem tu falou, né? Quem é Jesus para o Espiritismo? Ele é o modelo da lei sendo vivida. A prática da lei. Então, aí ele pergunta, tá, então, mas assim, se a lei tá na consciência, tem algum tipo que eu possa seguir? Aí eles dizem, vede Jesus. Ou seja, Jesus é a lei sendo expressa da forma como vocês precisam viver ela aqui. Então, ele é o modelo e guia, né? E aí é nesse sentido, eu acho assim, né? Quem é Jesus para o Espiritismo? Ele é um modelo da lei sendo vivida. Eu acho que a Joana, né? A Joana, ela fala no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, quando ele fala, né? Não nasci, não vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade. É nesse sentido que ele diz, né? Que Jesus ele se manifesta, que a lei se manifesta através dele em todo momento. Ou seja, ele é a própria constatação, né, daquilo que, do ponto de vista divino, mas humano, vivencial, a gente chegou mais próximo da experiência. E é interessante porque uma vez a gente estava falando sobre isso na Casa Espírita e tinha uma professora da escola primária. E aí, se a gente for pensar que nós somos espíritos em evolução e que ainda a gente está no início de uma jornada espiritual, né? Então, assim, ela disse assim, quando tu vai ensinar um aluno lá no ensino, lá na parte primária do ensino, a fazer soma, vai ensinar como que é 2 mais 2. Se tu ensinar no abstrato, é muito difícil dele entender. Então, tu tem que dar 2 palitinhos, mais 2 palitinhos. Aí ele enxerga o palitinho. Aí ele entende que 2 palitinhos mais 2 palitinhos dá 4 palitinhos. E aí vai chegar um momento em que o abstrato faça mais sentido e que ele consegue entender o que é 2 mais 2 e num sentido de talvez nem pensar no número 2. A gente tá falando aqui, a gente tá pensando. Pra tu ver como a nossa mente ela é algo que precisa do... E Jesus, ele tem esse papel.
Ele é um espírito que passou por uma evolução espiritual já, que vive em toda a sua consciência já, um acesso total à consciência, à lei de Deus, que diz assim, vou exemplificar, vou dar testemunho do que é viver a lei, para que vocês possam enxergar, me modelar, né? Então eu acho que esse é um papel muito importante quando a gente olha, mas aí isso não significa que ninguém, que eles estão, aí depois ele pergunta, né? Tá, então elas não foram reveladas aos homens senão por Jesus? Aí os espíritos respondem, mas a gente não disse que ela está escrita em toda parte. Sim, tira um pouco do peso, né, de que Jesus ele é o único profeta que profetiza a lei, que profetiza as circunstâncias religiosas, os aspectos. Não, eles estão em todas as partes. Ele veio para dar um caminho, um direcionamento para aquilo que a ótica do povo da época e aquilo que a nossa consciência espiritual, dada a nossa evolução, nos permite entender, né? Por ser o espírito mais puro que esteve aqui, ele viveu na lei. Então, ele é o modelo mais perfeito para que a gente possa, né? Então, ele é um caminho realmente. Claro. Mas não significa, aí é que tá, né? Ele viveu na íntegra, o que talvez não tenha acontecido por outros homens, que em alguns momentos estar na Terra mudou algumas. Ele viveu na íntegra, então isso faz com que ele seja o nosso modelo. Mas é interessante a gente olhar, né? Mas isso não invalida a importância de Jesus, como se, então significa que Jesus, vai entrar numa questão meio polêmica, mas que Jesus é Deus, não é Deus, né? Uhum. Ele é a lei de Deus sendo vivida na Sim. íntegra. Então isso não tira o nível de importância dele e nem de Deus nessa história. E isso que tu está trazendo é importante, Thaís, porque historicamente, né, vamos pensar assim, vamos pensar no tempo de Jesus, né? Jesus ele incomodou muitas pessoas da época, né? Principalmente ali no período onde ele começa a de fato pregar, né? Dos 30 aos 33 anos ali, o tempo que ele, né, convoca os seus discípulos e de fato começa a falar da lei de Deus de uma forma mais para registrar mesmo essa informação para a humanidade. Ele começa a ser muito criticado, historicamente muito criticado, por ser alguém que veio destruir a lei. Tanto é que ele fala isso no Evangelho, né? Eu não vim destruir a lei. Porque o povo da época, né, um povo judeu, e Jesus também, né, dentro de uma lei judaica, de uma ideia monoteísta, mas uma ideia de um Messias prometido, de um profeta que viria mais para frente, não naquele período. Então Jesus não entendido como esse profeta, né, essa promessa dentro da doutrina, dentro da lei judaica. Então, como ele vem trazer uma visão diferente, fica muito explícito para aquela época que ele era um transviado, era alguém ali que estava invertendo aquela lei, estava pegando os mandamentos ali, né, trazidos por Moisés e distorcendo, fazendo com que o povo acreditasse em outras leis da Torá, em outras regras de conduta, né, que invalidassem aqueles mandamentos para viver algo que ele estava trazendo como novo. E daí quando ele diz eu não vim destruir a lei, é exatamente isso, ele não veio para modificar essa lei, mas eu vim dar testemunho da lei. E sobretudo, para nos ensinar a viver aquela lei de uma forma mais amorosa, mais humana, mais moral e mais consciente do que talvez o povo daquela época vivia. E aqui eu não estou questionando, não estou invalidando questões judaicas de como o judaísmo enxerga essa visão de Jesus. Mas, do nosso ponto de vista espírita, interpretando isso, esse ponto é importante, né, de elucidar, de que ele veio para um povo muito rígido da época, com leis que eram importantes, mas que eram vividas muito ao pé da letra, muito de uma forma muito dura, muito rígida, que para seguir a lei eu precisava às vezes invalidar uma outra pessoa, eu não conseguia ser amorosa com outra pessoa, eu não conseguia amar ao próximo como a mim mesmo, porque eu colocava a lei acima do amor fraterno e do sentimento. Então as pessoas matavam pela lei de Deus, mas matar é contra a lei de amor divina. Então ficava dúbia essa interpretação. E por conta disso, a humanidade da época vivia muito rígida nesses conceitos e parece que o amor ficou de lado, parece que o sentimento ficou de lado, né? E eu acho que isso é uma coisa porque a gente, e é até isso, assim, a gente está olhando muito para uma questão histórica, mas o impacto disso até hoje não muda muito, né? Não muda, porque segue. Se a lei está na consciência e a consciência, porque aqui ele ainda fala, né? Ele diz assim que todos os homens podem conhecer a lei, mas nem todos a compreendem. Né? Tá na pergunta 619. Os que a compreendem melhor são os homens de bem.
Então, tu não tá falando, às vezes, de uma religião específica, tu tá falando do homem de bem. É aquele homem que já consegue olhar para um ensinamento e trazer a essência daquilo ali, nesse sentido. Sem a rigidez Exato. da O própria quanto lei. a gente ainda interpreta as coisas muito pelo nosso ponto de vista, de uma consciência ainda limitada, que traz para o nosso ponto de vista. É eu analisar a tua vida pelo meu ponto de vista. Eu não tenho como fazer isso, né? E aí, quando tu olha para Jesus, onde ele já tem acesso a essa lei, eu vou viver isso de uma forma quase como um ponto, é o ponto de vista da lei do amor, né? E daí eu não tenho essa rigidez em si, e aí óbvio que mexe. E daí ele tá espelhando coisas que eu tenho dificuldade de olhar. Claro. E se a gente for pensar, né? Não sei se eu consegui trazer a linha de raciocínio. Sim. E tem muita pauta aí, né? Porque se a gente for pensar assim, Jesus ele vinha muito, né? Com essa rompendo muito esses padrões. E quando a gente fala que ele incomodava muitas pessoas por conta desses padrões, é porque ele fazia muito o povo, e a gente, durante todo esse tempo, desde que essa mensagem de Jesus veio, a gente lê e se questiona se a gente é essa pessoa de bem. A gente se espelha. Então, se eu olho assim, digo, olha, Jesus agiu dessa forma, ele, né, deu o rosto, deu o outro lado do rosto quando ele levou um tapa de um lado e deu outro, ele falou para não julgar as pessoas aqui. Então, ele estava reposicionando a ideia da lei no sentido de, não, essa pessoa ela cometeu um adultério, perfeito, mas quem aqui nunca pensou em fazer ou não fez escondido e só não foi descoberto? E tu sai de um ponto, tem um texto de Emmanuel, que não tá aqui agora, mas é um texto sobre o não matar, que ele diz assim, tá, toda vez que tu vai te aprofundando na lei, e aí tu vai expandindo em consciência, porque se a lei tá na consciência, Jesus, a Joana de Ângeles traz Jesus como ser integral, né? O ser consciente. Ou seja, aquele que já tem acesso à consciência na sua magnitude. Então ele é todo luz, ele não é sombra que nem a gente. A gente tem sombra na nossa, a gente não fala, o meu inconsciente, a gente tem um inconsciente perturbador ainda. Então, muitas vezes eu tô te olhando, eu tô te espelhando o meu inconsciente perturbador com o teu. Quando eu olho para Jesus, eu estou espelhando a consciência. Então ele é como eu olho para ele, eu não tenho como não me questionar das coisas. Eu posso até me revoltar e não concordar, mas não me questionar não tem como, né? Perfeito. Então por isso que ele mexe até hoje. Por isso que a gente tem ainda Jesus como alguém que não tem como tu ficar indiferente, sabe? E aí, meu Deus, onde é que eu ia para? Emmanuel, volta. Emmanuel, ele tem um texto que ele fala, né, sobre o não matarás, que é do texto dos 10 mandamentos, que ele diz, ok, tu não mata mais, eu não chego mais hoje com uma arma em punho, eu, Thaís, e mato. Mas quantas vezes eu mato um sonho de alguém? Outras interpretações. Quantas vezes eu mato a ideia? Porque quando tu vai expandindo em consciência, coisas que para um ser ignorante da lei, que está na consciência, porque eu ignoro, né, então maldade, né, Jesus, somos mais frágeis do que perversos. Então, quando eu ignoro a lei e eu faço algo, a minha consciência me puxa, porque a lei está ali. Mas, de acordo com o que eu vou expandindo, isso vai ficando mais sutil. Eu não mato mais alguém com uma arma de fogo, com uma faca. Ou eu penso 1000 vezes antes de Mas eu mato cometer um sonho. algo. Sim. Que direito eu tenho de matar o sonho de alguém? Entende? Então tu começa a sutilizar isso porque a tua consciência vai se expandindo e daí vai te trazendo mais responsabilidade. Que é mais emocional, mais afetivo. E daí quando tu olha, e aí agora fugindo um pouco da doutrina espírita, eu comecei a ler há uma semana atrás, mais ou menos, um livro que é do psiquiatra Augusto Cury, que ele fala Análise da Inteligência de Jesus. Onde Excelente. ele analisa, não por um viés religioso, porque a ideia não é o viés religioso, é pensar esse ser, qual é o nível de inteligência. E daí ele fala que é o ser mais inteligente das todas as inteligências, inteligência emocional. E aí tu começa a entender que é uma inteligência que vai além do nosso nível de compreensão. Então tu vai do mais intrínseco lá, do realmente, só o exemplo do não matar para não matar mesmo, a ponto dele ter morrido, né? Ao não matar os sonhos, ao não matar coisas mais sutis que eu acho que a gente não tem nem capacidade de entender ainda, porque vai ser um ser que a gente vai estar daqui 300 anos ainda tentando entender num nível ainda mais sutil ainda que a gente não conseguiu palpar, sabe? Que é uma coisa que a ciência vem estudando, né? Inclusive existem espíritas que estudam, médicos, cientistas de neurociência, explicam exatamente esse ponto, dizendo que Jesus usava muito mais
o neurocórtex, que é esse nosso lado do cérebro mais consciente, mais lúcido, do que aquele cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro da origem evolucionista, que é o cérebro que se adaptou, o cérebro da economia. Então, ele traz isso, né? E usa técnicas muito avançadas que a gente descobriu há pouco tempo, inclusive em áreas de comunicação, né, de hipnose, enfim, que são técnicas muito apuradas que naquela época não se tinha conhecimento e que ele já aplicava utilizando um lado do cérebro que a gente ainda pouco explora, ou quase nada. Por ser um conhecedor da psique humana, da fisiologia humana, né? Porque é isso, assim, eu acho, muitas vezes tu escutar, Jesus é co-criador em plano maior. Só que eu acho que a gente, é uma coisa interessante, a gente não para analisar as próprias palavras, porque a gente cria relacionamento, inclusive, com as palavras, né? Sei lá, Deus impõe. Aí tu pensa, mas Deus, eu não gosto da palavra, já aconteceu já, Deus impõe. Tá, mas eu não acredito na imposição de Deus, mas eu acredito em causa e efeito. Mas se tu não sai da lei de causa e efeito, ela é uma lei imposta. Mas é porque a imposição de um homem imperfeito vai te gerar algo ruim. Mas uma imposição de um pai amoroso não é algo ruim. Ela vai te levar sempre para o caminho bom. Então, eu acho que é a nossa relação com as palavras, assim, né? E, meu Deus, me perdi de novo. Não tem problema, eu vou puxar um outro ponto, depois tu volta, que é o seguinte. Acho que para a gente nivelar também aqui com o pessoal que está assistindo, vamos revisar então, né, Thaís? Jesus, filhos de judeus, vivendo num período judaico, né, de uma tradição do hebraico, criado sob uma lei, né, um convívio, uma educação rabínica, numa Palestina, numa época também já conflituosa, com conflitos religiosos, com conflitos né, de questões de crenças religiosas, mas também políticas de época em relação a Roma, a esses conflitos que existiam muito fortes, né? E que muito, né, dentro da própria religião e também como outras, vamos posicionar Jesus assim, né? Esse papel messiânico que Jesus tem, né? Porque para a lei judaica da época, Jesus ele não entrava dentro do que a lei, né, judaica tem lá como preceitos de um Messias, do Messias prometido que está dentro, né, da literatura da religião, por uma série de fatores que ele não cumpre, né? Para a gente no Espiritismo isso é importante, essa visão messiânica, assim, de colocar Jesus, né, num patamar assim de que está lá na lei escrito que vai existir um ser supremo que vai vir aqui para a Terra salvar a humanidade, salvar o povo. Como é que a gente enxerga isso, assim, né? Esse papel messiânico? Porque muitas religiões não creem em Jesus porque não validam ele como Messias. Para nós, no Espiritismo, assim, esse olhar do Messias é importante? Até que ponto? Isso daí eu vou entrar muito numa opinião pessoal, tá? Vamos lá. Eu acho que é interessante, porque assim, o caminho, ele tá em a gente entrar em contato com a nossa consciência. E se a lei tá lá, não importa a religião que eu esteja, no momento em que a lei tá dentro, eu vou conseguir fazer isso. Eu acho que o papel de Jesus é um papel de mestre mesmo, né? Veio Então, para ensinar, e aí eu não preciso acreditar na forma como a gente coloca ele. Eu acho que no momento em que eu olho para esses ensinamentos, eles vão ser válidos, né? Então, independente da religião em que tu esteja. Não sei se eu te respondi isso assim, nesse sentido. Foi nesse sentido que tu perguntou, assim? Nesse sentido. De papel, né? Porque se a gente for pensar no hebraico, né? Messiar, que é a palavra, né? Traz um significado, uma relevância para a tradição judaica, né? Para a religião, assim, que acaba sendo um peso, né? Para esse profeta que vem, né? No sentido de que é uma figura muito importante. E Jesus, até pela simplicidade de vida que ele tinha, até por esse aspecto, né, acaba não sendo posicionado como Messias, né? Poxa, um cara ali, filho de um marceneiro, né? Uma família pobre, enfim. Ele é o cara, né? Só que acho que é interessante a gente entender assim, o significado desse Messias para o que de fato significa o papel, né, de Jesus. E aí eu acho que entra o ponto do que a gente entende como um Messias, e aí entra de novo a nossa relação com as palavras. Isso. Né? Porque daí eu estou falando de uma autoridade terrestre. Isso. E não de uma autoridade moral,
que é a autoridade que ele veio trazer, não no sentido de que eu vou dominar aquilo que eu acho que vai me dar uma autoridade na Terra, que é o poder, que é as questões materiais, que elas são importantes num sentido de como eu vou conduzir as coisas, mas num sentido de autoridade moral que ele era, na verdade, autoridade sobre ele mesmo, né? E porque é um espírito muito mais evoluído do ponto de vista espírita, que já viveu muitas encarnações, já atingiu, né, um nível de perfeição, de luz, de autoridade espiritual, a ponto de vir conversar com o planeta Terra num nível mais elevado. E sabe uma coisa que eu acho interessante? Porque quando a gente fala em Messias, a gente realmente está pensando numa autoridade, em como talvez sejam as nossas autoridades aqui. Exato. E o peso da palavra Messias, talvez no sentido do peso que a gente colocaria na nossa própria vida, se a gente tivesse que fazer esse papel de condução. Eu acredito que para Jesus não era pesado, porque ele era movido pela lei de amor o tempo todo. Exato. Então eu acho que e o que a gente espera às vezes, porque eu estou esperando algo de um Messias pelo ponto de vista do que eu acho que deveria ser, e não pelo que realmente é. Pela palavra no pé da letra, né? Tanto que ele disse, meu reino não é deste mundo. Mas de que mundo é, né? E aí tu vai, eu acho que é no livro Boa Nova que fala, né, quando perguntam para Jesus do reino de Deus, né? Ah, e o reino de Deus? Ele diz que está no coração dos homens. Isso. E o reino dele é o reino do coração dos homens. E aí tu pensa, tá, mas que reino é? Daí ele diz, é o reino da consciência pura, ou seja, da paz da consciência pura. E daí ele diz, não é a paz da ociosidade, que é a paz que tu espera, né? De que eu só tô em paz se eu não tiver nada para fazer, se eu tiver de férias, se eu tiver tomando água de coco, né? No Nordeste, eu tô em paz. Não, é do dever cumprido. Isso. Essa é a paz da consciência que ele traz. E daí ele diz, e da submissão suprema à vontade de Deus. E daí ele diz, mas não é a submissão do vício do espírito. Ou seja, eu tô passando isso porque Deus quer. Não, eu aceito com todas as forças o que acontece, mas não significa que eu não tô com todas as forças lutando para transformar isso. E daí, essa é a autoridade dele. É daí que é o reino deles. E isso foi o que ele veio dizer, olha, eu vim para guiar vocês para isso. Para a paz da consciência pura, que é do dever cumprido, de acesso à consciência e da resignação suprema à vontade de Deus. Ou seja, tudo que chega, eu não me revolto, mas eu vou usar tudo que eu tiver para transformar, para me levar para o reino, que é esse reino de felicidade e de amor, sabe? Então aí entra o papel dele como Messias. E sabe uma coisa que é interessante? Que quando a gente pensa em alguém que é um rei, que é um Messias, que é alguém de uma autoridade muito grande, essas pessoas elas são inacessíveis. Sim. Então, se eu quiser hoje marcar eu quero conversar com o rei da Inglaterra. Eu não tenho como. Sim, uma autoridade. Eu tenho que ter nível. Acesso. Não seria alguém ali que andaria, né, de chinelo ali na rua, passando pelas pessoas e ajudando juntando as pessoas do chão. Isso, né? E para eu chegar nele tem todo um protocolo. Exato. E aí, quando tu pensa, ele diz: não, eu não sou alguém inacessível. Por isso que ele estava no meio das pessoas, por isso que ele estava no meio dos pescadores, para ele dizer: eu sou o rei que não é desse mundo, porque para me acessar, tu não precisa de grandes coisas. Que é isso? A relação com Jesus é uma relação que tem que ser estabelecida individualmente e que vai do teu nível de intimidade com esse ser. Ah, tá, mas ele não tá mais aqui fisicamente, mas a gente tá falando de consciência. A consciência dele, esse espírito que tá ali, que daí entra que o espiritismo nos diz que não existe uma limitação para eu te ligar, para eu me conectar contigo, ela não é eu tenho que ter níveis de acesso, não. Eu preciso... porque dentro da lei de vida nós somos filhos de uma mesma energia. Ele é né? acessível. Tanto isso que o Evangelho fala ali, né, que quando Jesus estava no meio do povo, os próprios discípulos também, né, dentro de uma lei judaica, de uma crença, porque imagina, é difícil, né, para o povo da época, para os próprios discípulos entenderem que existe ali uma nova abordagem que Jesus está trazendo. Então eles tentam afastar as pessoas, né? Sai de perto, não toca nele, não toca na roupa dele, dá espaço. E ele contrariava isso, né? Não deixe que venham a mim. Deixa as pessoas me tocarem. E daí os livros espíritas explicam que o magnetismo de Jesus era tão forte que as pessoas nem precisavam tocar nele, né? Acho que a gente fica arrepiado aqui. Só de estar alguns metros e sentir a presença dele,
já gerava uma ideia de Sabe, cura, de energia, né? Pelo que ele eu transmitia. vou viajar um pouquinho aqui agora, mas assim, quando eu olho para o Evangelho, eu gosto muito de pensar que Jesus, dentro de um espírito tão puro e dentro de uma sabedoria que a gente não tem ideia de como é, ele sabia todos os cenários e como utilizar aquele cenário a favor de que quando a gente olhasse, por exemplo, toda vez que eu te conto uma história, tua mente, a gente não estava aqui falando um pouco antes, imaginando coisas, né? Ah, tu imagina, aí tu imagina tal coisa. O número 2, eu tô imaginando o número 2. A gente, inevitavelmente, o teu cérebro, ele vai tentar transformar isso em imagens. Uhum. E Jesus, ele usava todo o contexto em si para que a gente pudesse aprender. Então eu fico pensando, nós, por exemplo, sei lá, Joana diz que ele representa a nossa consciência sendo vivida. Então é uma parte de mim. Existe uma parte, um Cristo dentro de mim, né? Que se fala aí o Cristo interno, centelha divina, e entre outras. Então existe uma parte. Então quando eu olho para ele, eu estou olhando para essa parte minha. Quando eu olho para os apóstolos, eu estou olhando a uma parte minha que, com aquilo que já tem, consegue fazer alguma coisinha. Mas ele ainda não é perfeito. Quando eu olho para os discípulos, eu estou olhando para aquela parte minha que quer aprender, que quer ir lá e vasculhar na consciência e perguntar e questionar e que vai errar, e que vai negar, duvida, e que vai trair, e que vai trair, porque eu me traio. Os discípulos têm essa representação dos nossos sentimentos, né? Não por acaso que um nega a Jesus, né? Que um só acredita vendo, é porque nós somos assim, né? Olha que fantástico isso. E ao mesmo tempo, existe uma multidão dentro de mim. Nós somos uma multidão de pensamentos. A gente tem lá não sei quantos mil pensamentos por hora. Então existe uma multidão ali que está o tempo inteiro se movimentando e que muitas vezes para escutar, mas não dá bola. Interessante essa simbologia. Só que quando eu olho para a consciência, ou seja, quando eu olho para Jesus, não tem como. Ou eu me revolto e penso agora não, vou sair. Ou isso, ou eu realmente sou atraído a entrar em contato com isso e daí inevitavelmente eu não saio igual. Uhum. Depois que tu olhou, não tem mais como não ver. Então, assim, mesmo que me gere revolta inicialmente, não tem como dizer, sabe? Isso. Então eu gosto muito desses cenários, assim, tipo, esses dias a gente tava conversando sobre Pilatos. Aquela fase ali em que Pilatos ele tava, era como se, aquela parte de Pilatos com Jesus, ele sabia o que ele tinha que fazer. Sim. Ele entrou num conflito ali, provavelmente, mas ele resolveu ir pela autoridade do mundo. Ele resolveu, não, eu vou perder demais aqui. Isso. Se eu acatar o que a minha consciência está mandando, porque ele estava olhando para a consciência dele, ele sabia. E eu penso quantas vezes na vida, no dia a dia, a gente olha e pensa, eu deveria fazer isso, mas vai me dar muito problema. Às vezes a gente nem para pensar, isso é tão automático. Eu deveria me meter nessa briga, eu deveria reclamar aqui. Ou eu deveria me calar, ou eu deveria seguir esse caminho, mas ele vai, que é o que a tua consciência está mandando. É tipo, eu tô olhando. Aí entra a questão de tu ter um Jesus matéria, um Jesus homem, para dizer o que Jesus faria. Não, ele fez isso, não, então talvez eu tenha que fazer isso, mesmo que eu esteja com medo. Aí entra a questão aí o amparo espiritual que ele, como um ser, é tipo assim, né, Bru? Eu vou fazer um projeto. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu tenho um mentor. Esse cara já tem autoridade no assunto. Ele vai dizer, vai, eu te ajudo. Isso. É na providência. Então eu tô com medo, mas se tu tá dizendo que tu vai comigo, eu vou. Beleza? Aí eu tô lá num dilema da minha consciência. Não tem ninguém. O que Jesus faria? Aí, beleza, Jesus faria isso. Então é o meu mestre, o meu mentor, o meu Messias, que vai dizer, faz isso. Mas eu tô com medo. Aí entra a questão dele como um amparo, como um amigo, refúgio, como alguém que te ampare e diz, eu tô contigo. E aí entra o nível de intimidade que eu tenho de relacionamento. Isso aí, uma experiência muito única, individual. De relacionamento. E sobretudo, né, do que faz sentido para ti, de fato, essa energia. Porque nós podemos interpretar Jesus com energias diferentes a partir do quanto a gente estudou, da nossa crença religiosa anterior, né, do histórico que a gente tem. E é muito individual, mas desde que exista essa conexão de alguma forma, né? E é muito interessante, né? Porque tu pensa assim, meu Deus, eu queria um mentor X, quanto que ele custa? Milhões para eu ter uma mentoria dele. Aí tu pensa, tá, quanto que Jesus custa? Ah, custa o teu trabalho interno, porque ele é extremamente acessível. Por isso que é tão difícil pra gente acessar isso, né? Porque às vezes é mais difícil a gente voltar o nosso olhar para esse nosso
essa reforma íntima, né? Esse autoconhecimento, esse olhar interno, e a gente pratica pouco ainda, né? Então, por isso que é difícil, porque é algo muito interior e a gente não consegue acessar a gente mesmo para essas questões. Né? E é muito interessante porque o caminho de Jesus, ele diz: eu sou o caminho, mas um caminho precisa ser percorrido pela gente, né? Quando ele diz assim, que ele fala assim, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa frase aí dá outro podcast. O aliviar não é vou tirar o teu problema, é eu vou te ajudar a passar, porque eu não vou levar ele para outro nível. Exato. Vou levar essa dor, esse problema para um outro nível de consciência. Aprende que ele comigo. Não te doa dessa forma. Exato, aprende comigo não é eu vou resolver para ti. Não, tu vai aprender comigo. Para aprender comigo eu preciso saber quem tu é. Como é que eu vou aprender? Até explicações da neurociência, né, para o que Jesus quis dizer com isso. A gente pode até falar disso, né, em um outro momento, porque é essa questão, né, de que quando a gente está tão focado em alguma coisa que é importante, as nossas dores físicas e emocionais, elas ficam em segundo plano, porque existe um foco maior, existe algo que sobrepõe, né? E Jesus estava querendo falar sobre isso, né? Mas eu não vou entrar nesse assunto e eu agora, acho é interessante, só trazendo assim para essa questão do nível de relacionamento, porque eu acho que é muitas vezes da nossa inércia, querer que os outros resolvam, né? E aí tu começa a te aprofundar cada vez mais, isso independe de religião. O convite de quando tu entra em contato com Jesus é do trabalho interno, da tua modificação interna, da tua conduta moral, que é tipo assim, vou te dar um exemplo, tá? No meu trabalho. Eu vim aqui e eu quero que tu faça um procedimento para resolver o meu problema. Mas muitas vezes não é o procedimento que eu vou te entregar. É o que tu vai fazer da porta para fora, de mudar, sei lá, cuidar do teu sono, cuidar da tua saúde, cuidar da tua alimentação, fazer atividade física que vai te trazer o resultado. Existe uma resposta... Não, mas eu te pago quanto for para tu me resolver. Não, querida, não tem como. Pode pagar o maior mentor do mundo, o maior consultor de negócios. Se tu não fizer a tua parte, não tem como. E aí, tem que seguir a cartilha. Esse é o convite, né? Então, assim, eu acho que é nesse ponto, e daí voltando à palavra, né, que eu acho que é modelo e guia. O que é um modelo? É alguém que eu preciso modelar. Para eu modelar alguém, eu tenho que conhecer. Exato. Como que eu modelo uma coisa que eu não conheço? E quanto mais profundidade eu tenho de conhecimento, mais eu modelo nos aspectos mais sutis. Eu quero modelar, sei lá, uma pessoa aleatória, mas eu não sei quem ela é, eu não sei o que ela faz, eu não sei o que ela come, eu não vou conseguir modelar. Então, assim, o que ele pensa? De que jeito ele pensa? O que ele faria? O que ele não faria? Porque eu acho que às vezes a gente vai do que ele faria, a gente tem que o passo antes é o que ele não faria, sabe? Que daí entra o não matarás, que daí entra lá a lei antes disso, né? Que ele diz, eu não vim destruir. Mas, assim, quem é o modelo? Porque é isso, né? Ele é meu modelo e guia. Mas o que tu conhece do modelo? Mas vamos voltar um pouquinho antes desse teu raciocínio, antes da gente entrar propriamente, né, explicar isso para a nossa audiência. Vamos pensar assim, né? Acho que para fechar o tópico, né? Para nós espíritas, e eu acho que é uma reflexão importante para todo mundo, que a gente não precisa posicionar Jesus com esse peso de Messias, né? Porque na verdade o que importa é o papel que ele veio cumprir, independente do título, do nome, se ele é presidente, se ele é diretor, não importa. Importa, acho que é a missão. Se é professor, se é mestre, se é amigo, isso, né? É a missão de que ele veio não para mudar a lei, mas para dar um novo olhar, uma nova visão. E também aquilo que ele diz para os discípulos dele sentado à mesa na última ceia, antes da crucificação, né? Deixo-vos um novo mandamento, e não é um novo mandamento, é uma nova forma de olhar o mandamento. Amem-vos uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Um sentimento real de que todo mundo aqui com as suas imperfeições, e que todo mundo viu as imperfeições de todos aqui durante esses 3 anos, vocês estão vendo tudo que já aconteceu aqui? É mais ou menos isso aqui que vocês têm. Todas essas tretas aqui, ó. E eu amo vocês igual. Nenhum mais a menos. Tem aqui o cara que vai me trair, tem aqui o cara que vai me negar. Eu amo todo mundo igual. E eu quero que vocês se amem nessa mesma proporção. Porque vocês serão reconhecidos por muito se amar. Isso é lindo demais. E depois, mais pra frente, né, naquelas tantas passagens de Jesus, tem um momento que ele olha para os discípulos também e ele diz, né, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Olha que forte que é isso. Vós sois, olha que autoridade, independente do título, eu estou dizendo, e não é a autoridade dele, é a autoridade que ele está nos dando. Vós sois a luz do mundo. Vós sois tudo que é mais importante nesse mundo aqui.
um pedaço da energia divina aqui. Então não é sobre mim, é sobre o que nós juntos somos perante Deus e a importância que nós temos na construção desse mundo. E é muito interessante porque muitas vezes a gente se agarra ao sofrimento e àquilo que a gente não consegue. E a gente esquece, e aí entra a questão de quando eu olho para Jesus, eu olho para o meu potencial, porque ele vai me ajudar a desenvolver, e eu começo a perceber que o tempero que eu consigo dar como sal, ele já existe. Ele precisa ser desenvolvido, entende? Então, assim, é isso, a luz. Eu não tenho luz nenhuma, não consigo. O quanto a gente pega, às vezes, um homem na humanidade que conseguiu acender uma luz de entendimento, uma luz de bem que ele fez, a diferença que ele fez, às vezes, numa população inteira. Aí a gente acha que uma luz que se acende dentro da gente não pode fazer diferença no nosso núcleo familiar. Exato. No momento em que eu me transformo, a diferença que isso estabelece nas minhas relações, o papel que eu tenho de ser o tempero dentro de uma relação familiar, onde muitas vezes eu tenho que... E aí a gente vai entrar em muitas falas de Jesus quando ele diz, né, do papel que a gente tem, às vezes, de mudar a geração daqui para frente. E aí o Espiritismo ainda diz, né, nós somos herdeiros de nós mesmos, então o que eu estou fazendo, não estou fazendo por mim e por todos que estão. Então, assim, o papel que eu tenho de ser luz do mundo. O que é ser luz do mundo? Ah, Thaís, mas eu não tenho capacidade de falar para o mundo inteiro. Tá, mas uma transformação que tu acenda dentro da tua casa vai transformar todas as relações. Porque às vezes a gente é, e às vezes não. Nós fazemos parte daquele núcleo que se relaciona. No momento em que eu não alimento mais aquilo ali, é tipo olhar para Jesus. Inevitavelmente. Sim. Ou eu me revolto, ou eu me transformo junto. E até a revolta é importante. A revolta é porque ela é revolucionária. Eu não fico indiferente. Não tem como ficar indiferente, sabe? Eu tenho uma relação contigo. Eu me transformei. Isso nunca vai ser indiferente para ti. Independente da forma como tu reaja, isso vai ser indiferente. Aí é da tua caminhada. Né? E aí é o que Jesus disse. Eu sei que tu vai me negar. Eu sei que tu vai me trair. Mas assim, eu não fui indiferente. E mesmo assim, tu continua sendo papel central na transformação do mundo, na transformação interna, na transformação da humanidade, ou seja, com todos os defeitos passíveis de ajuste, tu continua sendo o centro. E eu não sei, né, qual é o papel disso. E hoje o meu, sei lá, nessa encarnação, meu papel foi trazer esse nível de transformação. Mas e quem vem depois de mim? Quem é o ser que vem depois de mim? Nesse núcleo mesmo. Exato. Que papel ele vai ter? Eu não sei, mas eu tenho uma responsabilidade perante isso, que eu acho que é uma das coisas que a gente começa a se colocar quando tu começa a entrar com a consciência, representada em Jesus ou qualquer outra. O papel que tu tem e que sim, nossa, que senão a gente se coloca muito num papel de, eu não. Não. Somos seres que ainda precisamos muito olhar para dentro de nós mesmos, temos muitos vícios a serem trabalhados, porém, eu não posso me agarrar nos meus vícios. Eu tenho muita coisa também para fornecer e para ajudar. E aí entra o papel de que é isso, né? Tipo, da caridade, do amor, que é fazer o amor ao próximo. Ótimo. E vamos para a nossa próxima pergunta. E depois a gente vai entrar um pouco mais nessa questão do modelo e guia, né? Mas assim, vamos pensar em Jesus agora um pouco dentro, né, da missão espiritual dele. Né? Pensando historicamente, tu trouxe o Boa Nova, que é um livro excelente, né, para quem não leu, assim, né, para entender algumas questões importantes da doutrina espírita, o livro do Chico, né. Qual é a missão espiritual, então, de Jesus para o espiritismo? O que tu acha? Colocar um homem à imagem e semelhança de Deus, mas carnal como a gente, e nos permite pensar, eu também posso ser a imagem e semelhança de Deus. Eu acho que muda toda a rota da história, sabe? Acho que Deus foi muito perfeito nessa criação, esse plano espiritual de trazer um homem como nós, como o ser mais perfeito, o mais evoluído que já pisou nesse planeta, de carne e osso, trazendo uma experiência de vida diferente, mas com um senso crítico, um amor, um sentimento diferente do que a gente já conhecia até ali, e que ainda é diferente de tudo que a gente conhece, porque a gente ainda não chegou nesse nível. Mas pensando em plano moral, pensando em plano, né, espiritual e missão, nós temos livros muito bons na doutrina espírita que explicam isso, né, Thaís? De como é que foi esse preparo de Jesus para essa missão, porque foi uma missão, né? O espiritismo nos ensina que
toda vez que a gente reencarna aqui, a gente vem com uma missão, né? Com o tempo para nascer, com o tempo para morrer, para desencarnar, né? O que a gente vai fazer, o que a gente vai ser da vida. E Jesus também veio com uma missão de viver até os 33 anos, um tempo necessário para que ele aprendesse, convivesse, entendesse a lei do homem, fizesse as suas articulações e nos últimos 3 anos ali de vida dele, né? Preparasse um plano para divulgar isso. E é importante que cada pessoa, cada ser que participou dessa história de Jesus, está dentro desse plano também. E é interessante, assim, vamos pensar assim, tipo, a gente sabe que a gente não encarna para fazer o mal. Então ninguém encarna para ser um assassino, ninguém encarna para ser um ladrão. A gente encarna com provas que vão ser colocadas para que a gente possa ser testado naquilo que a gente precisa trabalhar dentro da nossa história espiritual. Então Jesus, ele encarnou com uma missão espiritual. Seu caminho. Focado nessa missão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, eu vou testemunhar a lei, independente das escolhas daqueles que se aproximarem de mim. Eu vou testemunhar. Essa eu acho que é a maior missão dele, né? E aí tu pensa assim, dentro das provas que cada pessoa estava ali, dentro daquele cenário, todos foram testados. Tinham opções de fazer as coisas diferentes, né? Então, por exemplo, Pilatos, ele tinha opção ali. Ele teria mudado a história de Jesus? Talvez não. Mas ele teria mudado a história dele. Sim. Judas, né? Judas teria mudado a história de Jesus? Talvez não. Talvez Jesus tivesse sido crucificado igual, mas ele teria mudado a história dele. Sim. Então, assim, é muito interessante a gente pensar da missão que ele veio para testemunhar, apesar de que a gente não sabe como teria sido se não tivessem sido esses personagens, ele teria testemunhado igual, teria entrado em conflito com os dilemas da humanidade igual. Porque a gente sabe que ele tinha uma missão de provocar uma ruptura, né? E a gente sabe que historicamente na sociedade, dado qualquer contexto histórico, científico, político, precisa de uma ruptura para que exista uma transformação. Então ele vem ser um marco dessa transformação, porque algo ali aconteceu que não passou despercebido. E né? com certeza todos os espíritos dessa história que contracenaram, entre aspas, né, com ele, tiveram seu impacto, Claro. Pelas suas escolhas. Maria Madalena teve um impacto, mas uma escolha mais consciente. Perfeito. Cada um a sua evolução. Judas teve o seu impacto, né? A gente sabe dentro da doutrina espírita, né, que Judas ainda, né, não entrar nesse tema, mas teve o seu impacto. Pedro teve o seu impacto. Inclusive as próprias negações dele tiveram um impacto, né? Então, se a gente for estudar como a nossa mente funciona, então assim, todos tiveram escolhas ali. Com certeza, Jesus, ele não interferiu diretamente no livre-arbítrio. Ele estava ali como tanto é que senão ele teria, não, tu não vai, né? Claro. Mas assim, o quanto as escolhas teriam impactado na história dos personagens, muito mais do que na própria história de Jesus, porque ele ia testemunhar a lei de qualquer forma. E outra coisa, né? A gente não está falando que todos os espíritos que participaram dessa encarnação de apoio a Jesus eram tão evoluídos quanto ele. Pelo contrário, não era necessário que fosse assim, mas apenas que eles fossem escolhidos espiritualmente para que tivessem alguma coisa dentro daquela essência espiritual deles que seria importante para essa missão de Jesus. E tem muito a ver com a nossa história quando a gente encarna, né? Exato. Porque a gente faz um planejamento. E o planejamento talvez nem fosse exatamente, né? Mas sabe uma coisa que eu acho assim? Eu acho que deve ser muito. Mas assim, eu já tô indo lá, né? Mas minha mente. Tipo, tu vê uma criança que tu sabe onde ela vai chegar. E tu avisa, não faz isso, vai dar tal coisa. Por quê? Porque tu já tem um nível de conhecimento que tu sabe, né? mas tu não interfere, ela precisa aprender. Mas tu sabe o que tu tá vendo, tá se desenhando onde o negócio vai dar. Então tu pensa um nível, um ser com um nível de conhecimento que Jesus tem. Um nível de consciência onde ele olhava o nosso próprio comportamento. Exato. O nosso inconsciente perturbador se manifestando e ele sabia onde ia dar. Sim. E mesmo assim, ele conduzia para que a gente fizesse as nossas próprias escolhas, Sim, mas que aquilo fosse aprendizado para o próprio espírito. Que é isso, tu não vai entrar em contato com ele e não vai te modificar em algum aspecto. E as lições que ele dava, né? Aqueles pitacos que ele ficava dando, assim, ó, pensa aqui. Isso, né? Ele mesmo não era perguntava, pra mudar, mas pra, assim, deixa eu refletir, o que, cara, que tu acha que eu sou? Isso. Né, Quem tu acha? Quem tu acha? O que tu acha? Isso. As perguntas, né? Onde eu não vou te responder, tu mesmo vai responder. Isso, exato. E sabe que isso é importante porque, assim, fazendo um parêntese grande, né?
Não me deixa esquecer de fechar esse parênteses, que eu já vi um meme na internet lá. O Fazendo- meu tipo medo é abrir um parênteses. Não, eu fiz isso hoje. Né? Eu fiz isso. Comecei uma linha de raciocínio e foi pro outro lado e falei, e agora onde é que eu queria chegar? Não sei. Ficou em aberto, depois eu vou ler. A hora que eu assistir, eu vou ver onde é que... Mas assim, ó, abrindo um parênteses, né? Já que a gente está falando aqui em missão espiritual, acho que é importante também trazer para a nossa audiência e para o espiritismo, enquanto uma doutrina encarnacionista, quando a gente desencarna, a gente passa um período na erraticidade, né, no plano espiritual, depois que a gente se adequa, entende, a gente planeja, mais ou menos assistido, mas muito ainda assistidos pelos mentores, pelos espíritos, a gente planeja o que a gente vai fazer na próxima encarnação para corrigir os nossos erros, as nossas imperfeições e irmos nos depurando, melhorando. Jesus, para encarnar aqui, ele também passou por isso, só que como um espírito já mais evoluído, o planejamento dele não foi da mesma forma que o nosso nível ainda é. Ele se preparou e se planejou para encarnar aqui. Só que a gente fica no plano espiritual, uma média ali de 20 anos, 30 anos, segundo o espiritismo, anos espirituais, se preparando para uma nova encarnação, porque a gente precisa aprender muito, né, o nosso espírito. Os registros históricos contam que Jesus se preparou mais de 1000 anos, mais até do que isso, espiritualmente, para conseguir se diminuir em luz, em consciência. Não consciência no sentido, mas de vibração. Para caber dentro de um corpo humano. Vibração. Para caber dentro de um corpo humano. Porque nós somos luz, e daí a gente está falando de um conceito físico, né, químico, biológico e não espiritual, mas nós somos energia, nós somos luz. E como um ser mais evoluído, não pertencente mais à matéria, quando ele precisa se condicionar a algo que o prende, ele precisa aprender de novo. É como se ele evoluísse. Eu não queria usar essa palavra, mas assim, como se ele se diminuísse em luz, né, assim, se colocar um pássaro numa gaiola que ele não precisa mais viver. Então ele precisou entender e se condicionar a níveis muito específicos e assim, né, individuais da consciência dele para caber nesse corpo de novo. É interessante, né? Porque quando tu lê A Caminho da Luz, por exemplo, é difícil até esse nível de compreensão do que realmente aconteceu ali. Porque muitas vezes os espíritos nos dizem, não vou ter dado compreender como isso acontece, né? Se a gente for pensar, por exemplo, eu, Thaís, eu sou uma faceta de um espírito. É que na real aí já entra o nosso erro. Erro não. Nossa, quanto a gente se equivoca. Porque eu falo eu, Thaís, mas na verdade é eu, espírito. Sim. Porque a Thaís é uma parte do espírito. Sim, mas estão juntos. Eu não deixo de ser, eu me modifico de roupagem se eu for reencarnar, mas eu continuo sendo um espírito imortal, então eu sou, aquela história, é o meu espírito, não é eu espírito. Sim, eu espírito. A gente costuma às vezes diferenciar, né? E daí uma vez eu escutei, na própria Casa Espírita, tipo assim, que Jesus é a faceta de um Cristo cósmico. É como se fosse a Thaís espírito, o eu espírito e a encarnação Thaís. Que tem um nível de consciência aqui, mas que tem conhecimentos que estão no inconsciente porque eu não preciso para essa encarnação. Porque tem uma história do meu espírito que traz coisas que eu já aprendi, coisas que eu não consegui fazer, erros graves, erros, né? Coisas que eu me equivoquei gravemente, que eu vou ter que em algum momento trabalhar. Mas isso faz parte do eu espírito, que de alguma forma rege a minha conduta aqui, porque é uma energia que eu não tenho como me desfazer e que vai atrair para minha vida circunstâncias e provas para o meu aprendizado. Mas existe uma Thaís, que é uma personalidade, que é uma faceta desse espírito, e que precisa estar encarnada para ter essa missão. Porque todos nós temos a nossa missão. Claro. Que para o meu espírito é a coisa mais importante que eu tenho para fazer. O quanto ela vai influenciar níveis do planeta vai depender dos talentos, né? Mas assim, ou do que eu programei para essa encarnação, mérito mas próprio, é uma missão, né? Para o meu espírito a coisa mais importante que eu tenho para fazer aqui. Beleza? E daí eu escutei isso, de que Jesus ele é uma faceta de um Cristo cósmico. Ou seja, ele é ainda infinitamente maior do que o ser que se apresentou aqui. Imagina um ser assim cabendo dentro de uma cápsula. E aí é um processo que a gente... E ainda assim, sendo uma faceta de um Cristo cósmico, ou seja, um espírito de um nível de evolução que a gente não faz ideia, não cabe na nossa cabeça ainda, porque a gente ainda está uns passos atrás. Eu queria explicar para uma criança fórmulas sei lá, logaritmo, que ela ainda está no palitinho, e tu quer explicar lá da, sei lá, da engenharia elétrica,
Não, vou Não te precisa nem ensinar um muito cálculo longe. de engenharia elétrica para uma criança que está no 2 mais 2 do palitinho, entendeu? Então, assim, ele é. E ainda assim, ele viveu a lei na sua plenitude de testemunho de como a gente vive aqui na Terra. Olha o preparo, né? Então, essa é a missão espiritual dele, Era né? uma missão, né? Isso foi colocado como a missão mais importante. E cumpriu tão bem, e se dedicou tanto, e depois, né, segundo o Espiritismo, se torna o governador do orbe, né? É o governador que rege hoje, né, depois do desencarne, rege o nosso planeta, nos ajudando na nossa Não, evolução. Dado o amor dele por isso, né? A gente é tão limitado à matéria que quando pensa em governador, a minha cabeça, ela já pensa numa forma de governar, pensando em como a gente é governado aqui. E não, é um negócio energético. Sim. É uma sustentação energética que, de novo, não cabe na nossa cabeça. Isso, vibrando por nós, ajudando, intercedendo por nós, né? Pelo planeta. E é legal isso que tu trouxe, porque para a gente parar de ver as questões espirituais com os mesmos padrões do que a gente vê aqui, porque isso muda a nossa forma de entender até a questão religiosa em si, né? Do que a gente fala aqui de fé. Mas, o que mais, assim, sobre essa missão, né? Acho que todo mundo foi preparado, a gente sabe, né? Maria, mãe de Jesus, foi preparada também por muitos anos espirituais para essa missão. Cada um teve, né, o seu papel ali de preparo. Mas o que é importante, né, acho que para fechar esse ponto, é que ele teve esse preparo, ele sabia qual seria o fim dessa missão, ou seja, o que ele traria, a boa nova, né? A ideia de que a vida continua. Né? Ele era um ser consciente, ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele sabia quem ele ia encontrar no caminho. Isso, tudo, né? Independente, às vezes, de alguma mudança de rota, como tu mencionaste, se Judas não tivesse feito isso, se Pilatos não tivesse feito isso, mas o fim ia ser o mesmo. Não, tu vê que ele era tão consciente que ele estava vivendo para antes de desenhar que ele já avisou. E ele avisou para Judas: alguém vai me trair. Ele já viu a verdade. Isso, claro, né? Já era sabido que a história era essa, né? Então, porque foi planejado, né? Que seria assim. A gente não lembra do nosso planejamento quando a gente encarna, né, Thaís? O Espiritismo explica que a gente não nos é dado esse poder de consciência. A gente tem um resquício, exato, né? Mas a gente não sabe. Jesus sabia. Porque ele era o ser consciente, né? Porque a consciência dele sabia que, assim, o plano é esse aqui, isso vai ter que se cumprir. O tempo dele no deserto, sendo, né, tentado, enfim, tudo para validar essa questão de que, ó, a tua consciência é maior do que isso, né? Para essa missão de amor que é muito mais importante. E não é sobre o sofrimento na cruz, isso eram práticas da época, eram costumes do momento em que Jesus desencarnou dentro de Pesa. E que simboliza para a gente os nossos sacrifícios. Isso. De coisas terrenas que a gente precisa sacrificar para viver uma vida espiritual. Exato. A gente precisa sacrificar. Isso, era um contexto. E isso gera sofrimento, se a gente for parar para pensar. Com certeza. A gente tem apegos aos nossos vícios, a gente tem apego, né? Então, assim, o quanto eu tenho que sacrificar disso para viver uma vida espiritual é muito simbolismo da cruz. Isso. É a cruz que a gente carrega. Mas no fim, não é que a gente olhar para Jesus e dizer assim, Jesus, ele morreu na cruz por nós, para nos livrar dos nossos pecados. Não, ele cumpriu uma missão espiritual para nos mostrar uma questão de sacrifícios, de sentimentos, de um amor que sobrepõe todas as coisas, um amor que ensina com amor, que se dedica, que se entrega por uma missão, e no fim, que tudo isso vale a pena porque a vida continua. E é muito interessante porque se tu pega Jesus como modelo e guia e tu começa a entender que essa trajetória ela vai acontecer, vai existir o sacrifício, tu vai ter que carregar a tua cruz, tu vai ter que lidar com a parte que trai, que é aquela parte que quer coisas diferentes, com as tuas negações, com a tua vontade de crescer, com aquela parte tua que tá ali, que não vai sair, que eu acho que representa, por exemplo, o João, com Maria, com todos esses personagens, com a nossa multidão, e aí tu traz muito para uma visão da doutrina espírita, onde o pecado no sentido de errar o alvo, onde eu vou errar o alvo e eu vou errar. Que é aquela história, né? Sem pecados, tipo, sem erros de alvo, só Jesus. Ou seja, ele não errava o alvo porque ele era um ser consciente. Agora a gente vai errar o alvo. Sim. E aí, dentro dessa trajetória de espírito imortal, eu vou errar o alvo, mas se eu tiver com o meu modelo e guia, inevitavelmente eu vou estar sempre voltando.
E essa cruz, ela vai se repetir em vários momentos da minha vida. Eu vou fazer esse trajeto muitas vezes, porque às vezes, horas na minha vida eu estou trabalhando um aspecto da minha personalidade, horas eu estou trabalhando outras questões. Sim. A vida, ela não é, tipo, às vezes eu estou com a vida um pouquinho ajeitada na questão do quesito familiar, mas eu estou trabalhando aspectos da cruz que eu preciso carregar no trabalho. É uma balança que a gente precisa. Porque a gente não daria conta também. A gente não daria... Claro, tem momentos em que tu entra no... A vida tá dizendo assim, ei, te mexe, porque tá tudo caótico. Sim. E aí é a hora que... E aí entra a questão do relacionamento que eu tenho. Porque daí entra muito mais num quesito... Eu acho que a gente tem momentos num relacionamento, por exemplo, entre amigos. E tem momentos... E eu acho que daí entra a questão do papel de Jesus como ser. Onde tu estabelece um relacionamento com o teu modelo e com o teu guia. Aí acho que é a questão do guia. Uhum. Vai ter momentos em que eu preciso só ser acolhida e cuidada. E eu vou ter isso nesse relacionamento. Vai ter momentos em que eu preciso de entendimento. Então eu acho que dentro desse a gente vai acaba se relacionando nesse ponto também, assim, de que vai ter momentos em que eu vou estar lá no auge do meu sofrimento. E aí vai vir de verdade a questão do amparo, daquela coisa mais... Ai, entendi. Abriu parênteses, não sei se eu consegui fechar o parênteses. Fechamos agora. Até porque precisamos ir para o nosso último bloco para agora discutirmos um pouquinho, né, desse trecho, então, dessa pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos lá. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Tipo mais perfeito. Quando a gente olha isso, mas a gente leva para um lado de perfeição suprema, assim, né? E, na verdade, não é isso que eles estão dizendo aqui, né? Quando a gente fala em tipo mais perfeito, né, Thaís? A gente está falando, assim, um modelo para observar, para aprender, para imitar. Ou seja, um professor que sabe mais, que tem mais experiência, mais conhecimento, a ponto de guiar os seus alunos. E aí entra a questão daquela palavra, né, da tradução de perfeição, que tem traduções que falam em maturidade, maduro. Qual é o tipo mais maduro? Eu gosto dessa palavra. Às vezes a gente pensa em perfeição, a perfeição vai muito do sentido... Não, qual é o tipo mais maduro? E aí entra a questão dele ser do nível de evolução espiritual. Isso. Alguém que já percorreu um caminho que eu ainda não percorri. Então, qual é o tipo mais maduro que existe para me servir de modelo e guia? Quem que já fez essa caminhada aí que vai me ajudar? Isso. E aí eles dizem, vede Jesus. Isso. E interessante aqui, né? Porque também questionar sobre essa questão de perfeição é a gente se olhar também, né? Nisso, porque a gente pode pensar assim, poxa, Jesus está lá como modelo de perfeição. Onde é que a gente está nessa história, né? Eu gosto muito da abordagem da filosofia sobre a questão da perfeição. E Leandro Carnal, né? Que é uma pessoa que eu admiro muito enquanto historiador, né? Ele discute religiões também, embora ateu, né? É um dos maiores especialistas do Brasil em estudos de religião. Ele tem, né, um curso de E ele fala da perfectibilidade como um processo. Ele traz isso dos historiadores, dos filósofos que ele estuda, né? De que a perfectibilidade é um caminho para a perfeição. A gente não está falando em perfeição como algo estagnado, e sim, assim, eu caminho no meu dia a dia, eu estou em perfectibilidade. Eu gosto tentando de fazer cada vez melhor aquilo que eu faço. Isso, né? Então, assim, nós estamos... Eu não preciso ver Jesus como um ser perfeito, porque também ele está distante de Deus também, mas bem mais perto do que nós. Porque ele já traçou um caminho diferente, mas ele também tem um caminho a andar se ele fosse pensar em uma proximidade com Deus. A evolução se a gente for para o espiritismo, a evolução é infinita. Ou seja, ele ainda está evoluindo. Sim, ele está evoluindo, né? Então, assim, e ele está em perfectibilidade para atingir outros níveis espirituais de perfeição, assim como nós estamos nós. Um dia após o outro, a gente está sempre melhor de alguma forma, porque, segundo a doutrina espírita, a gente não evolui. Claro, se eu for olhar pelos aspectos materiais, não. E nível de consciência, sim. Consciência. Porque às vezes o meu mundo material piorou. Sim. E daí eu acho que eu piorei. Mas não, é nível de consciência, tu vai estar sempre melhor amanhã. Né? E até porque os nossos problemas nos melhoram. Então, assim, a gente está melhor internamente de alguma forma. Tu aprendeu a lição, aquilo ali que aconteceu contigo, tu aprendeu. Então, a gente está um pouquinho melhor. E esse é o caminho da perfectibilidade. Então, a gente não precisa se preocupar com o fim
pessoas às vezes, quando é que eu vou ser perfeita? Quando é que eu vou atingir isso? Então, eu estou muito distante de Jesus. Não precisa se preocupar com a distância que tem de Jesus, nem de Deus. E sim o quanto tu está te perfectibilizando ao longo do caminho. E aí eu gosto da palavra maturidade, porque a maturidade ela vem chegando, e aí assim, se eu não preciso me preocupar então com o fim, então não preciso fazer nada. Não, pelo contrário. Não. Quanto mais Processo. maduro tu entende que tu não precisa te preocupar com o fim, porém tu tem responsabilidade no caminho. E uma responsabilidade de dar o melhor que tu tiver hoje. E aí entra da maturidade, porque a maturidade, quanto mais maduro o ser mais ele entende o nível de maturidade que ele tem com hoje, independente do fim. Exato. Né? Então, eu acho que é nesse ponto, assim. E não sei se eu posso trazer já, Claro. que eu queria falar a respeito da palavra modelo e guia, porque tu tá falando do tipo moral, né? Isso. Mas, assim, modelo. Eu preciso modelar, eu preciso conhecer. E guia, eu gosto muito do exemplo, eu gosto das palavras, né? A parte de guia no sentido de eu vou para uma viagem, para um lugar que eu nunca fui. Se eu quero segurança, se eu quero uma viagem mais segura, uma viagem mais tranquila, onde eu me coloco menos em risco, onde eu vou aproveitar mais a viagem, o que eu faço? Eu contrato um guia. Instruída para isso. Eu contrato um guia. O que o guia vai fazer? Ele já passou por aquele lugar antes. Ele já conhece o lugar. Ele já estudou o lugar. Ou seja, Ele vai te dizer, aqui aconteceu tal coisa. Ou seja, tu vai muito mais consciente, sabendo da história, porque ele já percorreu esse caminho. E talvez muitas vezes. Sim. E ele vai dizer, aqui tu não entra. Porque aqui tu pode ser... Aqui é um lugar que se tu entrar... Aqui à noite não é bom, ali de dia é melhor, né? E aí eu acabo tendo uma viagem mais proveitosa, mais tranquila, porque eu me sinto mais seguro. Mais leve, eu aproveito mais e eu aprendo mais na viagem. Então eu acho que a palavra guia, acho que tem muito disso, assim. Um guia, ele vai ser alguém que já percorreu aquele caminho. Ele tem lugares que a gente até nem entra, né? Por exemplo, o Egito é um lugar que se uma pessoa viaja sem guia, né, para essa região, é difícil até de não acontecer alguma coisa, né? Porque o guia, ele, como ele conhece a região, os costumes, a religião, ele te conduz para um modelo de tratamento que tu não pode te desviar, e não pode mesmo, para que tu não seja preso, não suma dentro de um país que tem uma lei diferente. E a gente está falando de viagens para questões aqui da Terra. Mas a viagem para dentro de si mesmo, que é uma viagem para lidar com as cidades que eu tenho dentro de mim, com a forma como os padrões em que eu trabalho as coisas na minha vida, é uma viagem que muitas vezes a gente se coloca em locais perigosos. A gente entra em partes nossas, e aí quando tu tem um guia que já percorreu essa caminhada, ele facilita a tua vida. Né? Então eu acho que esse papel mais proveitosa, né? E segura, mais tranquila. Isso. Porque a gente fica mais tranquilo. Vou para um lugar que eu não conheço, que eu não sei, que eu não falo a língua. O que tu vai fazer? Tu vai contratar um guia que fala a tua língua. Então, assim, é aquela história, né, de um grande mestre. Ele vai falar na língua do aluno. E aí ele vai falar a tua língua. E ele vai te ajudar a entrar num lugar completamente desconhecido, mas que já existe ali. Tu precisa entrar para tu aprender mais. Pode confiar. Conhecer. De olhos fechados. Então, eu acho que essa parte eu gosto muito das palavras, né? Modelo, ou seja, alguém que eu preciso espelhar e fazer como ele faz. E guia, vai me conduzir nessa caminhada. É o que ele diz, né? O meu jugo, que é a minha condição. Mas que também exige a confiança, né? Claro. Porque um guia, se ele tá ali como uma autoridade, não vai, conduzir, eu vou. É para que seja seguida, né? Não entra nessa ruazinha aqui, que essa ruazinha vai dar num lugar perigoso. O que tu vai fazer? Não, eu quero correr esse risco. Bom, daí é uma escolha tua, livre-arbítrio. Então eu vou ficar aqui. Mas Jesus, ele, como tu disseste, né, no início, a gente falou, Jesus, ele ensinava provocando, mas ele não intervia. Então é assim, eu tô te guiando. Ele avisou Judas, mas né? a decisão tá aqui, ó. Né? Vamos, por amor ou na dor, tá aqui o caminho. Tá? Acho que é importante, né, que tá ali a escolha, mas a decisão, ela é sempre nossa, né? Por isso que é uma escolha, né? E é um guia que não te deixa na mão. Eu acho que é isso, assim. Ok, a gente escolheu, mas ele vai te buscar depois. Né? E, Thaís, assim, acho que aprofundando um pouquinho nessa questão da perfeição moral, né? Acho que essa perfeição para o espiritismo, né? Para a gente só fechar esse ponto, assim,
ela não tem um fim, né? Como a gente mencionou, acho que é importante frisar isso. A perfeição que Jesus provoca, nos convida, no sentido de usar ele como um modelo. A gente está usando ele como modelo guia para a nossa perfeição moral, né? Que é o nosso fim aqui nesse planeta. Nosso fim não, nosso caminho nesse planeta. Evoluirmos moralmente, em consciência, moralmente, né? Lapidando as nossas questões. Inteligência moral, né? Isso. Então, assim, é importante frisar que esse caminho da perfeição, ele não é um caminho com fim. Ou seja, se eu sou bom porque eu aprendi alguma coisa, não é o momento de eu parar de aprender. Pelo contrário, para que eu possa sempre ser melhor para mim, para as pessoas e para o mundo, né? Que são, assim, a gente não pode também se olhar de uma forma isolada, porque como seres sociais, a gente interfere também, né? Na energia e nas decisões da sociedade, né? Do que está acontecendo no planeta. Então, eu me tornei uma pessoa boa, mas eu não separo o lixo. Eu não estou contribuindo para o planeta, então eu não sou tão bom assim. Porque eu não estou cuidando do meu planeta. É a lei de trabalho, né? Isso. Que ela vai, tipo, essa busca por isso, ela é uma busca. E aí eu acho que entra de novo a questão das palavras. Ela é uma busca infinita de um espírito imortal. Então, eu vou estar sempre buscando formas, que é aquela história da inquietação do espírito, que pode me gerar sofrimento se eu não tiver um nível de consciência de entender o quanto isso me leva a evoluir e botar os olhos no crescimento. Mas essa inquietude, ela não é uma inquietude, eu vou estar sempre buscando o melhor. Me melhorar aqui, me melhorar ali. Cada dia. E aí a entra a questão, exato, que é isso da lei, né? Eu não vou mais matar. Mas aí eu já não estou mais preocupada em não matar o ser humano. Eu estou preocupada em não matar uma ideia, em não matar um sonho. Mais sutil. Exato, eu vou sutilizando isso. Eu sou boa porque eu não mato. Tá, mas tu não mata. Tá tolindo alguém de crescer. Mas tá aí impedindo. Alguém chega com uma ideia, com um sonho, e tu diz, isso não vai dar certo. Isso. Tu nem questionou, tu Exato. nem sabe os meios, e aí tu matou um sonho porque essa pessoa confiava em ti. Né? Então, assim, eu acho que tu vai aprimorando isso. Ah, eu já não faço tal coisa, mas eu ainda jogo lixo no chão. É do sutil, são coisas pequenas do dia a dia que se o mundo inteiro se preocupasse com isso, a gente teria um planeta Terra completamente diferente. Claro. E é da nossa natureza, né? Essa necessidade que o nosso espírito tem de encarnar aqui por uma evolução moral, significa que os passos eles não são tão rápidos, e é um processo que demora, tanto é que nós somos seres milenares, né? A gente já encarnou muito, cada vez corrigindo um pouco mais alguma coisa, nunca voltando, mas melhorando, né? Sutilmente, algumas coisas mais do que outras. Mas essa importância de que é aqui que a gente aprende e que a gente precisa estar aqui encarnado nesse planeta, tendo assim um ponto de guia para dizer, tá, mas eu vou me melhorar agora como? Onde é que eu busco essa referência? Jesus. Ali. Tem o Evangelho, que tem um cunho científico no sentido de que ele tinha muitos testemunhos que deixaram esse testemunho escrito para dar uma validade científica de que, olha, Lucas, João, todo mundo está falando a mesma coisa. De uma forma diferente, mas todos olharam a história, foram observadores da história pelo mesmo prisma. Então, isso é creível do ponto de vista científico, porque tem ali uma comprovação, né? Que fala Maria, enfim, todos os evangelhos que existem, tanto aqueles conhecidos quanto os que não são tanto conhecidos, relatam a mesma história, só que sobre um olhar muito pessoal, de alguém que esteve aqui, que é real, que pisou nesse planeta, ser e que mais valida evoluído. Por ter as próprias diferenças dos evangelhos, os validam. Isso. Né? Porque se fosse igual, seria uma pessoa só. Nós estamos as duas vivendo aqui. Se a gente for relatar isso para alguém, a gente vai relatar de forma diferente. Eu prestei atenção em coisas, tu prestou atenção em coisas. Eu vou narrar pela minha forma de ver a vida, tu vai narrar pela tua forma de ver a vida, às vezes mais prática, eu um pouco mais subjetiva, porque é o nosso ponto de vista ainda daqui, né? Então... Mas assim, a gente pensar em Jesus, né, como uma pureza espiritual, independente de onde ele está com essa pureza, mas ele tem uma pureza espiritual, no sentido de que a missão dele foi diferente, foi uma encarnação diferente, com um propósito não de se vangloriar como rei ou alguma coisa assim, né? A gente não coloca Jesus nesse ponto, porque ele o faz pela sua própria qualidade moral. Pela sua evolução moral, ele já se faz. A realeza dele tem a ver com a autoridade moral que ele tinha. Né? Uma autoridade. Então, para nós espíritas, é isso que importa quando a gente fala em Jesus. Né? O Emmanuel mesmo fala que ele é o centro da evolução espiritual humana. Ele não fala, ele é o rei, não. Ele é o centro da evolução espiritual humana. Ou seja, a história dele é um foco para a gente assistir,
para a gente perceber e tentarmos melhorar o nosso dia a dia a partir do momento que eu releio o evangelho e digo, olha, será que eu consigo fazer um pouquinho do que Jesus fez aqui? Será que eu consigo ser mais manso, mais pacífico, mais brando, mais misericordioso? E eu acho que é interessante a gente pensar assim, né? Como o nosso cérebro funciona. Eu tô passando por eu não sei o que eu deveria melhorar agora. Todos nós temos. O que eu tenho de problema hoje? Aí tu pega o problema e transforma ele num desafio. Olha pelo um outro ponto de vista. O desafio, qual é o meu desafio hoje? Meu desafio é minha convivência em família. Meu desafio é um aspecto meu do trabalho. Meu desafio é, sei lá, alguma questão intelectual. Meu desafio é, tá, beleza. Esse é o meu desafio. E aí eu trago o modelo e o guia para me ajudar no desafio. Mas aí eu preciso de verdade de trabalho, eu preciso de dedicação, eu preciso de boa vontade. Os espíritos dizem, né? Eu sempre gosto, boa vontade. Existe a vontade e a boa vontade. Sim. Tava frio, eu tava com a vontade de ficar em casa, mas a boa vontade me mandava ir pra academia. Aí o que eu fiz? Dormi com a roupa de academia. Esse frio de 3 graus, né, que nós estamos enfrentando em Porto Alegre. Acho estratégias, né? Que é isso, aí tu acha estratégias, porque a tua vontade diz, não faça nada. Fica aí, fica quietinho. Sim. A tua boa vontade diz, faça tal coisa. A gente pode fazer ou fazer mais, né? Tem a eficiência, a eficácia, né? Nos negócios a gente vê muito isso, né? De fazer ou fazer melhor. Fazer uma dedicação diferente ou só fazer. Isso é tão pessoal, né? Os nossos desafios, eles se assemelham em muitos aspectos, mas eles são completamente diferentes porque eles vêm carregados de história. Isso. Então, a forma como eu vou enfrentar um desafio pode ser completamente diferente da forma como eu enfrentaria o mesmo desafio. Todos, mas se o propósito for realmente vencer, no sentido de, a gente diz, né, a própria palavra vencedora, é alguém que vem, eu tenho uma dor, que estratégias eu vou usar para vencer essa dor? Eu vou usar essas e essas estratégias. Mas eu não posso dizer, eu quero ser vencedora de uma corrida. Tu corre para mim, Bruna. Sim. Quem vai ser a vencedora é a Bruna, não é a Thaís, entende? Então eu acho que é isso, assim. Só que quais as estratégias eu vou usar vai depender da minha rotina, que é diferente da tua. Vai depender a minha fisiologia é diferente da tua. A forma que eu é diferente, nosso biotipo é diferente. Então nós duas queremos a corrida, mas como eu vou encarar esse desafio, é diferente. Não tem como ser igual. E é diferente para cada pessoa, porque cada pessoa tem a sua realidade, né? Excelente. Thaís, pra gente fechar, a gente tá no nosso horário aqui, diz pro pessoal aqui pra gente fechar, como que tu enxerga, assim, né, uma frase final. O marco maior de Jesus para ti na tua vida. Assim, o maior ensinamento que tu usa, que ele te ensinou do ponto de vista espírita ou de vida, assim, para ti que é prático. Uma coisa prática. Eu vou começar, tá? Vai pensando aí. Eu já tô com a resposta pronta porque eu fiz a pergunta. O maior ensinamento para mim de Jesus é sobre a continuidade da vida, sabe? Para mim, assim, de tudo que ele fez, ele ter aparecido lá, né, para Maria de Madalena, para os discípulos, dizer assim, olha, a vida continua. Eu tô aqui, eu não vou mais viver com vocês, vai ser de uma forma diferente, mas eu existo. Eu continuo vivo. Isso para mim é a expressão máxima de amor e de ensinamento que Jesus passa pro meu coração. De que a vida continua. Que eu preciso fazer um inventário diário do que eu tô vivendo aqui. De que eu preciso cuidar da minha saúde, do que eu falo, do que eu penso. Porque isso aqui não é o fim. Isso aqui é um caminho que tomara, né, graças a Deus eu tenho a oportunidade de uma nova experiência, um outro espírito, não Bruna, mas um outro espírito que vai viver melhor, que vai colher mais frutos, porque essa Bruna aqui fez o melhor que pôde, porque sabe que a vida continua. Tu sabe, meu Deus, repete a pergunta. O maior ensinamento prático que tu tem, assim, para guiar a tua vida sobre Jesus, sobre a história dele, o que aconteceu, um ponto central que para ti é importante sobre ele. Muriel, eu vou te dizer que por tentar muito trazer as coisas à razão e trabalhar essa parte racional, o meu maior impacto para mim, daí pessoalmente, tem a ver com a parte relacionamento e tem a ver com a lei de amor. Boa.
lei de amor, que envolve misericórdia. Quando a gente fala da misericórdia, eu acho que tem a ver com relacionamento. Porque eu acho que num dos momentos mais complicados dessa encarnação foi onde eu consegui entender a grandeza desse relacionamento. Num sentido de um amor que, assim como a gente fala no sentido de experienciar, no sentido de consciência, eu acho que num sentido de experimentar um amor que eu não sei, que eu experimentei de receber. E aí eu acho que é uma coisa tão pessoal. E aí, então, eu acho que é nesse sentido, assim, o maior ensinamento de tudo, para mim, hoje, é de que sim, de modelo e guia, mas dentro de um aspecto relacionamento, experimentar esse amor num nível que eu desconhecia. Mas tu diz assim, muito no sentido do amor que tu sente por Jesus, do que ele fez, da criação, ou do que tu consegue sentir pelo mundo? Sabe quando tu tá vivendo, porque eu acho que entra muito dentro de um aspecto de vivência mesmo, de tu tá vivendo algo, e aí, de repente, alguém vem e te entrega algo que tu te sente num nível de gratidão por receber, e daí ali tu consegue uma questão de, não sei se reciprocidade, porque eu acho que não é na mesma dinâmica, mas de experimentar comigo, de sentir por mim. Dentro de um quesito de lei de amor, mas talvez por estar num momento de dificuldade, e aí experimentar esse amor por mim e pensar, caramba, isso é tão grande, num sentido de que eu não... E aí tu começa a pensar, tipo assim, tá, e daí o quanto eu amo Jesus também. Mas é que é um relacionamento... É que é difícil de explicar, né? Eu acho que Jesus com isso cumpre o papel dele em essência, de fazer a gente se sentir importante, de explicar, né? Eu não sei, mas eu acho que é isso, assim, é algo que foge um pouco, é racional, mas foge um pouco para a questão da experiência de lei de amor, porque a gente fala tanto em lei de amor, lei de amor, lei de amor, Jesus vem para representar o amor, mas que amor? E aí quando tu pensa em amor, ele parte de um sentido racional, mas o amor, ele é muito mais experiencial. Com certeza. Tem que ser sentido. Acho que, acho que a essência de Jesus é essa, né? O amor que é sentido. E é um amor ali na tua célula, no teu vibrando no teu corpo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vos amei de que jeito? Sabe o experimentar o amor dele? Aqui, porque nós somos os discípulos ali, que eu vos amei, mas de que forma tu me amou? Como que eu experimento isso? E aí eu acho que parte, e aí entra até o porquê de muitas vezes a gente ter os desafios na vida, as vicissitudes. Porque o quanto a gente se abre para isso, talvez sem experimentar, isso é uma questão pessoal, tá? De que eu acho que é no sentido da lei de amor, que é algo de experienciar mesmo esse amor numa questão muito maior e talvez, não sei dizer, não sei explicar. Mas eu entendi. Eu entendi. Bom, meus queridos, queridas, muito obrigada pela audiência, por estarem conosco, acompanharem esse episódio em que falamos sobre Jesus como modelo e guia. Esperamos que vocês tenham gostado dessa experiência. Thaís, mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada pela parceria. Seguimos juntas. E fiquem com Deus. Até o nosso próximo episódio. Até mais. Até o próximo.